que alegria estar aqui com vocês no nosso programa GC Online. Nós estamos muito felizes com o nosso retorno, não é, amigos? Isso aí. Demais! Estou aqui com o pastor Matheus, pastora Dani, Misael, nosso amigo querido. Que bom estarmos aqui falando de Jesus, falando de GC. Esse é o momento para você pegar sua Bíblia, pegar seu caderninho, sua agenda, para a gente poder ter esse momento de comunhão, adoração, né? E muita risada, porque a gente aqui, gente... A gente é feliz com Jesus. A gente é muito feliz com Jesus. Que seja assim no seu GC, um dia leve, um dia que há ali o comunhão, o compartilhamento daquilo que Deus tem para fazer. E isso que é viver a igreja, viver junto, e a igreja de pertinho, um pelo outro, conhecendo todos de perto, isso é bom demais, amém? Então vamos lá? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, duram para sempre. Deus, nós queremos contar com o seu direcionamento, com as revelações daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor venha nos guiar, Senhor, em cada passo, em cada dia da nossa existência. Que o Senhor venha nos direcionar nesse momento de comunhão, de interação. Pai, que em tudo o Senhor governe e lidere as nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia! Essa música, ela é maravilhosa e tão importante para o tema de hoje, mas antes eu vou começar com quebra-gelo, gente. A pergunta é, você gostaria de se tornar presidente do seu país? Por quê, pastor Matheus? Não. Por que não, pastor Matheus? Não gostaria. Olha, eu acredito que tem gente que foi chamada para isso, que foi vocacionada. Então, eu oro para que os vocacionados se posicionem e assumam o seu lugar. Não é o meu caso, não. Obrigado. E a pastora Dani, presidente De Dani jeito Baião? nenhum. Adoro política, mas ser presidente de jeito nenhum. B.O. Poxa, muito grande, Eu né? ia votar no Seda. Não. Meus filhos Eu aí, quem votava sabe? também. Meus Qual que filhos. seria o número da Dani? Vamos deixar pro próximo programa. Gente, ela é tão entendida que eu acredito nela. Eu acredito. Dani Tô Baião. formando meus filhos pra isso, viu? Aí, então tá bom. Amém. E aí, Misa? De jeito nenhum também. Eu não tenho esse chamado, embora eu goste muito de política, eu leio muito sobre isso, gosto, tipo assim, eu queria atuar de alguma forma, politicamente falando, não como político, mas talvez, sei lá, até como assessor, eu tenho vontade, sabe, de atuar assim, bem assim, mais Por distante, trás. por trás, nos bastidores, quem sabe assim, mas como presidente ou qualquer outro tipo de cargo político, de jeito nenhum.
Gente, eu me julguem, mas eu não gosto de política. Eu oro pelas autoridades, tá tudo certo, mas eu não gosto, então não gostaria de ser presidente, mas eu entendo a vocação, entendo a importância e votaria na Dani se ela se candidatasse. Só isso. Vamos todos Dani Baião. Mas vamos votar na Duda, né? Quem sabe na Maria Alice, no Miguel. Né? Mas vamos lá. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eclesiastes 8, do 1 ao 17. As autoridades e a injustiça. Eclesiastes também é um livro que fala de sabedoria, né? E nós precisamos de ter sabedoria na hora de lidar com essas questões, porque não é fácil, né? Eu queria dizer no nosso país, mas não é só no nosso país que é difícil, não. É em todo o globo. Porque seres humanos, né, gente? Nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia, o tempo todo. Então, nós precisamos de muita sabedoria para saber lidar com isso, porque senão a gente vai entrar num lugar de sofrimento sem esperança. E nós temos que lembrar que antes de termos presidente da República, governador, deputado, nós temos o Deus de toda a terra, o Senhor de toda a terra, que governa e controla todas as coisas. Então nós precisamos confiar em Deus e crer que, independente do que aconteça, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se eu estou vivendo a vida com Deus, mesmo que pessoas que acreditam em coisas diferentes de mim, né, elas não vão me atingir porque eu estou servindo primeiramente ao Deus de toda a terra. E também sendo sábio e entendido na parte que me cabe como cidadão de respeitar, né, as autoridades que também são instituídas por Deus. Né? E aí que está o paradoxo, o grande dilema. Ai, nossa, mas ele acredita em coisas diferentes de mim, diferentes daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a Bíblia acredita. O que a gente vai fazer em relação a isso? Aí nós vamos conversar sobre isso aqui um pouquinho, né? É polêmica, mas a gente gosta da polêmica. É bom conversar, né? Então, abre lá comigo, Eclesiastes 8, do 1 ao 17. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: que é que está fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Olha aí, hein? Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito. Tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos de guerra. Nem a maldade livra aqueles que praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que o homem domina sobre os outros para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer umas centenas de crimes e até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias são como sombras e serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também penso eu, não faz sentido. Por isso recomendo que se desfrute da vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol.
Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria, observar as atividades do homem sobre a terra, daqueles cujos olhos não veem nem sono, nem de dia, nem de noite, então percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Olha só que texto forte, né? É um texto que merece a gente ler e reler várias vezes. Aqui Salomão mostra que a sabedoria do homem melhora a vida como um todo. E isso também atinge a área política, pois um sábio saberá como agir e a hora certa de fazer as coisas. Como a gente comentou aqui no início, nós estamos num mundo onde o mundo não foi redimido ainda. Nós somos salvos, fomos redimidos no Senhor. Mas estamos num mundo caótico, que jaz no maligno e que vamos enfrentar situações. A vida não é indolor, né? Vamos passar por injustiças, por coisas que a gente não entende. Mas é necessário nós, como cristãos, aprender a andar em sabedoria, para saber lidar, para saber submeter, para saber a hora certa de agir, né? Às vezes eu não vou concordar com tudo, mas eu vou buscar a Deus e entender como a forma, né? Não é um problema, a questão não é militar, mas a questão é como agir, como proceder de forma cristã, de forma justa, sem entrar no pecado de sermos aqueles que invalidam, né, ou é insubmisso em relação às autoridades que o próprio Deus instituiu. Porque a gente crê que as autoridades, por mais que não sejam aquelas que nós gostaríamos que fossem, está sob o controle do governo de Cristo. Então nós temos que crer, não é, pastor? Exatamente. A Bíblia fala, né, que toda autoridade ela foi instituída por Deus. Então, às vezes até é difícil a gente pensar, né, nisso quando a gente olha em alguns cenários, né, algumas personalidades, algumas situações, a gente tem uma certa dificuldade de olhar por essa ótica, mas é o que a Bíblia fala, né, que toda autoridade foi instituída por Deus. Então, como cristãos, o nosso papel primeiramente é se submeter ao Senhor. Deus permitiu, né? Você crê de fato na soberania de Deus? Sim. Você crê de fato que Deus tem o controle de todas as coisas? Então a gente precisa também submeter o nosso entendimento ao fato de que Deus ele não tem um controle só daquilo que a gente quer, daquilo que a gente aprova. Deus também está no controle daquilo que para nós não é tão, né, tão agradável. Então a gente primeiro precisa se submeter ao Senhor e como cristãos nós também precisamos nos posicionar nesse lugar de oração, de intercessão. Sim. Por mais que uma autoridade ali estabelecida, uma pessoa que está em uma posição não seja a melhor segundo a nossa opinião, nós como cristãos somos conclamados pelas Escrituras Sagradas a orar por essas pessoas, a orar pela intervenção de Deus para que o Senhor alcance o coração delas, né, para que o Senhor as capacite, para que elas governem com justiça, com retidão, né. Como cristãos esse é o nosso papel. Também, né, nós somos, óbvio, né, seres sociais, nós estamos numa vida em sociedade, nós temos todo o direito de emitir a nossa opinião, nós temos o direito de protestar contra aquilo que nós vemos como injustiça, como corrupção, nós também precisamos lutar por isso. Mas a nossa luta não é só uma luta humana, uma luta, né, uma militância social. A nossa militância é espiritual. Nós guerreamos em oração e em intercessão pela intervenção justa do Senhor sobre todo o governo, sobre toda a liderança, sobre toda a autoridade, porque, volto a dizer, acima de tudo, é Deus quem estabelece, né, as autoridades, é Deus quem estabelece a posição, é Deus quem delega a autoridade e é o Senhor quem permite, inclusive, né, a gente pode até pensar pela ótica de que existem situações em que Deus permite governantes como juízo até sobre um povo. Eu ia falar. Né? Deus permite, desculpa adiantar o seu Pode falar. sua conversa. Não, deixa, vai fluir, né? Mas Deus permite, né, que alguns governantes, algumas lideranças até como um juízo, né, sobre um povo, para que o povo se arrependa. A gente vê isso até na história do povo de Israel. Sim, o tempo todo. Né? O povo santo, o povo que Deus fez para si, Deus permitiu reis
né? É muito interessante, eu não vou demorar muito, prometo, mas quando o povo tinha Deus como o rei que governava sobre eles pediam, não, a gente quer um rei assim como os outros povos têm, um rei humano. Aí Deus disse, vocês querem? Toma, Deus deu Saul. Olha o que os seres humanos são capazes. Exatamente. Aí vem Saul, vem Davi, vem Salomão, vem tantos reis como Acabe, por exemplo, né? Reis que foram homens levantados por Deus, instituídos por Deus, mas alguns desses reis também governaram de forma muito errada, muito equivocada, e o povo pereceu por conta disso. O povo foi influenciado por esse reinado mundano, imoral, pagão, né? E eles viveram também tantas consequências dos seus erros, dos seus pecados. Então, como cristãos, nós precisamos de verdade, né, sim, nos posicionar socialmente, sim, né, ter ali a nossa firmeza, ter a verdade da palavra como o norte do nosso coração, mas também, né, entender que a nossa guerra, ela não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas. A nossa luta, ela é espiritual. Amém. E nós também nos submetemos ao senhorio de Cristo sobre todas as esferas da sociedade e da humanidade. Então, Deus, ele é soberano, a gente, né, confia na vontade do Senhor, que é sempre boa, agradável e perfeita, mesmo que nem sempre a gente entenda. E esse livro, esse texto aqui especificamente, vai nos dizer que precisamos ter sabedoria para poder lidar com essas questões, né? Então, a sabedoria, ela vai ajudar a gente a ser um cidadão melhor, vai ajudar a gente a não ser um conspirador, uma pessoa que se rebela o tempo todo, que quer medir forças. A gente tem que ter esse entendimento, porque senão a gente vai viver uma vida perturbada, né? Nós temos que, o cristão precisa se lembrar, peraí, quem é soberano na minha vida? É Deus. Nós temos líderes humanos governando o nosso país, governando nossa nação, governando minha cidade, tudo. Sim, o que cabe a mim é interceder, orar, né? Em Provérbios 24, 21, fala assim, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associe com os revoltosos. Ou seja, aqui o texto vai falar para a gente poder não ser aquelas pessoas revoltosas. Não estou dizendo que você precisa concordar com tudo e abaixar a cabeça para tudo, mas a gente ter sabedoria para lidar com a oposição, com aquilo que é diferente do que a gente acredita. Ter uma sabedoria divina, uma sabedoria de um crente, para poder se posicionar sem entrar nesse lugar de insubmissão e associar com revoltosos, né? Se tornar uma pessoa conspiradora, aquela pessoa intolerante, aquela pessoa que quer realmente lutar com carne e sangue, né? E isso é um rolê, né, pastora? Que rolê. Que rolê. Eu vou deixar ela falar, gente, que ela vai estar doida pra falar aqui. Não, eu tô medindo as palavras, pensando muito no que eu vou falar. Assim, a mente tá aqui, ó. Mas eu gostei muito do que eu li aqui na discussão e no objetivo. Eu vou ler os dois em sequência para poder falar a minha percepção, ó. Discussão. Perceba a relação dessa passagem com nossos dias e veja se o grupo realmente confia em Deus quando o assunto é política e autoridades estabelecidas. Os ímpios receberão o juízo de Deus e os retos a recompensa. Cabe a Deus fazer isso e a nós, né, a mim, a você, confiar em Deus. Está sendo assim na sua vida? Essa é a pergunta que eu faço para mim. Está sendo assim na minha vida? E aí vem para o objetivo, ó. O objetivo dessa passagem é mostrar aos homens que eles não conseguem dominar o que acontecerá quando o assunto é autoridade estabelecida. Foi aquilo que o Mateus falou. Nós não dominamos, Deus tem o governo. Então, às vezes a gente não entende, na maioria das vezes. Mas não cabe a nós entender esse assunto de autoridade estabelecida. Com isso, o texto faz um convite para quê? Para que nós possamos confiar totalmente em Deus e viver sem ansiedade. Tá vendo, Dani Baião, pastora? E preocupações exageradas nesse mundo. De fato, é da minha personalidade se levantar contra a injustiça. Por exemplo, quando eu era da escola, quando eu estudava lá tão distante, quando eu chegava para fazer um trabalho ou para fazer algo e todo mundo repelia alguém, não quero, esse eu não quero, falar, então esse eu vou querer. Pode vir para o meu grupo. Por quê? Eu nunca gostei da injustiça. A injustiça é algo que me acende, que me ira, que me faz ajoelhar, prostrar, rasgar minhas vestes e chorar.
Então, quando eu vejo algo na nossa nação, com as autoridades, algo que está acontecendo com o nosso povo, eu choro como se aquilo fosse na minha vida. Às vezes, meus filhos, a minha mãe fala, nossa, aconteceu isso. E aí, quando eles chegam lá para me contar, eu já estou lá no chão, chorando, falando, Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque aquilo realmente mexe comigo. Eu sou assim, em tudo. Mas só que isso é muito interessante o que o texto está falando. Porque, de fato, os justos vão receber a sua recompensa e os injustos vão receber o seu castigo. O texto está falando disso. Só que o que cabe a nós? Nós não temos esse controle. Nós não temos. O que cabe a nós é confiar que Deus está no controle. Política é a arte de governar. É a arte de organizar, de administrar. Tem alguém maior nessa arte do que o nosso Deus? Não tem. Não tem ninguém maior nesse contexto de governar do que o nosso Deus, de administrar, de organizar. Tudo que Deus faz é organizado, é muito bem orquestrado. Então, para a gente que vê aqui só agora, parece uma coisa assim, loucura, mas Deus está vendo lá na frente. Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, para nós, o que nos resta é viver nessa confiança. Para quê? Para nós não andarmos ansiosos e preocupados. Um dia o nosso pastor Flavio me aconselhando, ele falou, Dani, você precisa sair desse lugar, você vai morrer. Porque o negócio te afeta muito e tal. E tudo que você vê, assim, te afeta muito. Então, realmente, a gente precisa entregar essa confiança ao Senhor, sabendo de que Ele está no controle. Mas nós também não podemos ser isentos. Isso é, olha, uma linha muito tênue. Porque, assim, é muito fino. Porque nós temos que entender que Deus governa. E que Deus, Ele é o maior orquestrador de todas as coisas. Nós temos que confiar para que não estejamos ansiosos e nem preocupados. Para que isso não nos tire o sono. Mas também nós temos que ser posicionados. Também nós temos que entender o que a palavra de Deus diz a respeito de todas as coisas. Para que nós possamos entender, por exemplo, né? Vamos falar de políticas que estão sendo implantadas no mundo todo, como o aborto. Nós sabemos, o Salmo 139 diz que antes mesmo de que nós nascêssemos, o Senhor já tinha escrito toda a nossa história no livro da vida. Ele nos viu substância ainda informe, quando os nossos ossos estavam sendo entrelaçados, quando nós estávamos ainda como substância informe, o Senhor já nos via. Então, para nós que confessamos a fé cristã, é possível nós concordarmos com alguma coisa dessa? É possível nós votarmos, porque política hoje se estabelece através de governo de votação, democracia no nosso país. É possível nós votarmos em alguém que levanta o contexto de aborto? Não. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Confiar em Deus, mas ser posicionado. Nós não estamos uma monarquia, né? Nós estamos uma democracia. Exatamente. E o nosso voto é a nossa voz. Né? Nós podemos, sim, nos posicionar naquilo que Deus está falando, né, Misa? Com certeza. Existem algumas ações e principalmente o modo e a ótica que o cristão precisa olhar para essa situação. A primeira existem batalhas que não são necessárias a gente lutar. Dentro do campo da política mesmo que eu estou te falando. Porque a gente vive uma polarização no nosso país nesse tema. É um tema totalmente polarizado. É um tema que separou pessoas, desfez amizades, desfez relacionamento de pais com filhos, de filhos com os pais, de irmãos, e inclusive de cônjuges. Com certeza, muitas pessoas, inclusive, se divorciaram por conta de política, né? E qual que é, de fato, o papel da igreja nesse sentido? O papel da igreja é o papel da posição de guardar os princípios da palavra do Senhor, que é o nosso guia, o nosso farol. A Dani falou aqui sobre alguns temas e bandeiras que são levantadas por uma ala política que não condiz com aquilo que a palavra nos diz, que não condiz com aquilo que a palavra nos fala. Se a palavra de fato é o nosso farol, se é por ela que nós devemos andar e caminhar, então a gente realmente não tem como aceitar esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo existem algumas discussões mesmo dentro disso
que não vale a pena, ou com algumas pessoas também que não vale a pena você discutir. Da mesma forma que a palavra fala, se posicione em relação a todas as coisas, mas também fala, não entre em vãs discussões que não vão te levar para lugar nenhum, que não vão ter o menor resultado. Na verdade, discussões que a gente às vezes pensa que a gente está construindo algo, a gente está destruindo pessoas, né? Talvez algo que eu fale, da forma como eu me posicione dentro de determinado tema, pode mais afastar aquela pessoa de um dia ter um encontro com Jesus do que de fato aproximar ela daquilo que eu acredito. E a segunda coisa, que para eu concluir aqui, é o que está falando aqui no verso 12, o ímpio ele pode cometer uma centena de crimes e apesar disso ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. O que acontece? Nessa segunda parte que fala a respeito da injustiça, a gente precisa entender que o nosso senso de justiça é totalmente diferente do senso de justiça de Deus. O ímpio a gente fica muitas vezes assim, eu já ouvi muitas vezes assim, uma pessoa tão justa aos nossos olhos morre, e a gente pensa assim, não, fulano que é assim, já está aí vivendo há tantos anos, não morre, na verdade. Muitas vezes a gente já ouviu pessoas falando isso, e às vezes a gente até mesmo já, talvez não tenha falado, mas já pensou isso. A gente precisa entender o seguinte, João Batista não merecia, na nossa ótica, morrer como morreu. Ele foi aquele que preparou o caminho para o Senhor, ele veio aquele que anunciou o batismo, né, o arrependimento e tudo mais dos pecados. E ele foi um grande homem, tanto que Jesus fala, não existirá nascido de mulher quem seja maior do que João Batista. Você pensa e olha, cara, a morte de João Batista foi injusta diante de quem ele era e diante do que ele fez. Mas a gente acredita que Deus tem toda uma eternidade para fazer justiça a favor de João Batista. Então a gente pode olhar para essas injustiças que são feitas. O ímpio, ele prospera e o justo, muitas vezes, sabe, gente, o mal, ele pode prosperar, mas por um período muito curto de tempo. Diante da eternidade. Diante do que é toda uma eternidade com Deus. Verdade. E glória a Deus por isso, que nós venhamos aprender, né, a descansar diante dessas inquietações difíceis de lidar, mas confiar na soberania, no governo de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar então? Pai, muito obrigada, Deus, porque sobre todas as coisas o Senhor nos guia, nos controla. O Senhor é aquele que governa toda a terra. Pai, nós podemos descansar no seu cuidado, descansar no seu governo sobre as nossas vidas. Pai, que nos nossos lares, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, Pai, o reino do Senhor se estabeleça. Amém. Que seja, Senhor, aqui na terra, assim como é no céu, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Aleluia. Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.